Aleluia, louvado seja o Senhor. Eu estou todo arrepiado, você também está? Fala a verdade, né? Que coisa tremenda. Você pode sentar-se, querido, que alegria no nosso coração. Hoje a gente está recebendo a visita, só quero fazer esse destaque antes da gente meditar aqui, da pastora, irmã Niva Maza. Onde é que está ela? Fica de pé, minha irmã querida. 83 anos, primeira vez que veio nos visitar, e a gente com muita alegria recebe aqui, né? Participa dos nossos cultos aí pela televisão, e a gente está junto aqui para adorar a Deus. Seja bem-vinda, viu, minha irmã, tá? Uma salva de palmas para a irmã aqui. Queridos, essa semana a gente vai estar estudando justamente sobre o tema dessa canção que a gente acabou de cantar ao Senhor. O que significa orar? Nossa campanha não é Bíblia, oração e missão, a essência do discipulado, né? É bom seguir Jesus. Então, como é que a gente vive o discipulado? O Senhor, o nosso discipulador, aquele que é o nosso mestre, e como a gente vive esse caminhar com o Senhor? A gente vive com a palavra de Deus, que quando plantada, guardada no nosso coração, gera rios de água viva dentro de nós. Mas a gente também vive esse discipulado através da oração. E Jesus vai ensinar a respeito da oração no capítulo 6 do Evangelho de Mateus. E eu vou começar a estudar esse texto aqui, e você durante a semana vai estar meditando sobre os outros aspectos da oração durante a nossa campanha, no seu devocional, naquele livro bom que eu espero que você esteja acompanhando, e na sua célula. Mas hoje de manhã eu queria meditar nos versículos de 5 a 8 de Mateus capítulo 6, onde a palavra do Senhor diz assim: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. E então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Senhor Jesus, os discípulos um dia perguntaram a Ti: ensina-nos a orar. E o Senhor começou a explicar-lhes o que significa oração. E nós separamos apenas 2 ensinos Teus aqui, nesse capítulo tão rico sobre a oração. E eu queria te pedir, Senhor, vem com o Teu Espírito Santo agora, e trabalha a nossa mente, a nossa alma, de tal maneira que a gente possa ouvir a Tua voz, e que o Senhor possa aplicar ao nosso coração, e assim como o Senhor ensinou os Teus discípulos a falarem com o Pai em Teu nome, que o Senhor nos ensine a orar segundo a Tua vontade. É aquilo que clamamos em nome de Jesus. Amém e amém. Me lembro um dia que eu estava aqui na igreja, já há muitos anos atrás, o meu escritório ficava bem ali na frente, e o plantão pastoral, que hoje é feito por vários pastores, eu fazia sozinho. E aí chegou alguém aqui na igreja, falou com a pessoa que estava na recepção, e disse: olha, eu queria falar com o pastor. E então me encaminharam, eu estava ali na minha sala, e aquela pessoa sentou-se, eu disse: o que eu posso ajudar? E essa pessoa então disse para mim assim: sabe, eu vim aqui para o senhor me ensinar a fazer uma oração poderosa. E eu fiquei olhando para o homem e não entendi nada.
E eu perguntei, mas o que o senhor quer dizer com isso? Ele disse assim, sabe, eu estou num momento muito difícil, estou endividado, a minha vida está enrolada, e eu preciso de uma oração poderosa. O senhor me ensina a fazer uma oração poderosa? E eu disse, mas eu ainda não entendi o que o senhor quer dizer. O que é ensinar a fazer uma oração poderosa? Eu vejo no jornal, às vezes, oração poderosa para isso, oração poderosa para aquilo, e eu preciso que o senhor me ensine as palavras de uma oração poderosa. E aí eu pude explicar para ele o significado da oração. Às vezes a gente imagina que a oração é um mantra, né? Então, se eu souber as palavras certas, eu abro a sala do tesouro e Deus é obrigado, como gênio da lâmpada, a derramar os meus desejos. Ou é uma fórmula mágica da gente controlar o trono de Deus. E às vezes a gente não entende o significado do que é orar. E nós estamos nessa campanha de oração, bom é seguir Jesus. E a ênfase do discipulado está focada em 3 elementos essenciais dessa vida de um cristão: a Bíblia, a oração e a missão. E o nosso propósito hoje então é estudar sobre a oração. E o texto que nós acabamos de ler, ele vai nos apresentar um dos princípios sobre a oração, na forma de 2 contrastes que Jesus faz, dizendo o que não é oração, não é? E o que deveria ser oração. E ele vai então apresentar, o primeiro, o contraste da oração do hipócrita. E ele diz, isso não é oração. E eu vou ensinar, ao invés da oração do hipócrita, a como você vive uma oração genuína. E depois ele vai dizer, olha, o outro contraste é a oração do pagão. E ele vai dizer, olha, isso não é oração também, mas eu vou ensinar para você o significado da oração. Então vamos olhar para o primeiro contraste que Jesus faz. E ele vai ensinar, não ore como um hipócrita. Então agora você vai olhar para quem está perto de você, fazer uma cara feia, e vai dizer assim, não ore como um hipócrita. Agora você escuta também, porque serve para você também. Pode falar o contrário agora, tá? Né? Ou então você pode fazer uma cara feia e dizer hipócrita. Estou brincando aqui, gente. Versículos 5 e 6 vão mostrar para a gente o significado da oração, ou o que Jesus queria ensinar, como não orar como hipócrita. E diz assim, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficarem orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore a seu pai que está em secreto, e então seu pai que vê em secreto o recompensará. As palavras de Jesus não têm a ver com a postura da oração. Se você vai orar em pé, ou vai orar em voz alta, não é disso que Jesus está falando. Porque em vários lugares no Novo Testamento nós vamos encontrar Jesus orando em pé, Jesus orando em voz alta, por exemplo, na ressurreição de Lázaro e em várias outras circunstâncias. Mas o que está em foco aqui é a motivação que nos leva à oração. E aí ele vai fazer um paralelo, quando ele cita os escribas e fariseus em suas orações, ele estava mostrando a motivação hipócrita que os levava a orar. Eles não desejavam intimidade com Deus. Eles simplesmente queriam ser notados como pessoas espirituais e religiosamente destacadas das outras. E por isso esse tipo de oração não seria atendida pelo Pai. Então, qual é a sua motivação quando você ora?
A sua motivação é parecer uma pessoa religiosa, uma pessoa que é piedosa, uma pessoa que as pessoas percebam como espiritual. Aí Deus vai dizer assim: essa oração eu não quero ouvir, porque você não entendeu a essência da oração. E aí então surge a pergunta que esse texto vai responder, não é? Então, qual deve ser a motivação que move o coração de Deus a atender a nossa oração? E a primeira resposta que Jesus dá, ele vai dizer que a oração que Deus quer ouvir, que Ele se importa em ouvir, é aquela que revela o nosso desejo de intimidade com o Senhor. E aí ele vai dizer: vá para o seu quarto. E ele usa essa figura: vá para o seu quarto. Por quê? O quarto é o lugar onde reservamos para a nossa intimidade. É o lugar que a gente troca de roupa, a gente fecha a porta para ninguém entrar, não é? É o lugar onde a gente dorme e a gente gosta que ninguém esteja lá incomodando a gente. É o lugar que às vezes a gente tem os momentos mais profundos de intimidade com quem nós amamos e a gente fecha a porta. E ele está dizendo exatamente isso. O quarto aqui é símbolo da nossa intimidade com Deus. O desejo de Deus é que os seus filhos, amados por Ele, desejem viver intimidade com Ele. E se a nossa oração é uma expressão da busca pela intimidade com Deus, ela vai ter recepção na graça de Deus sobre a nossa vida. Quando você orar, busque intimidade com Deus. É isso que Ele está ensinando para a gente. E o desejo era que nós pudéssemos experimentar no íntimo do nosso ser a presença gloriosa do Senhor na nossa vida. Porque oração, segundo Jesus, deve ser uma busca ardente dessa intimidade com Deus. Eu já falei várias vezes aqui para vocês que na minha vida, o momento de virada, de entender o relacionamento com Deus, aconteceu através da oração. Eu ouvi um testemunho de alguém que dizia que Deus falava com ele, e eu fiquei pensando comigo: que coisa maluca, esse cara deve ouvir vozes, deve ser doido. Mas quando eu cheguei em casa, eu fiquei tão assim tocado por aquela palavra, que eu disse: se existe alguma possibilidade de Deus falar com o ser humano, então eu quero conhecer a voz de Deus. E ali no meu quarto, com 12 anos de idade, ajoelhado na beira da minha cama, eu vivi experiências, as minhas primeiras experiências com o Senhor. E eu nem sabia que tinha que ser no quarto, né? A ideia aqui que Jesus falou era literal quarto. Não, eu fui porque era o lugar que os meus irmãos não iam me incomodar, eles estavam assistindo televisão naquela hora, a minha mãe estava fazendo a janta, e eu falei: esse aqui é o lugar que eu posso ficar quietinho com Deus. E eu descobri que o lugar da intimidade pode ser qualquer lugar. Algumas vezes na minha vida foi entrar no carro de manhã e ficar lá dentro quietinho na garagem orando na presença de Deus, porque ninguém sabia onde eu estava, e naquele tempo não tinha celular, graças a Deus. Não é verdade? Que às vezes você está orando, eu toco o celular, manda mensagem, isso e aquilo, né? E a gente fica nervoso. Eu não sei se você fica, mas eu fico, né? Aquele plim que chega assim e fala: meu Deus, o que foi? O que aconteceu? Né? E a gente precisa ter intimidade. É disso que o Senhor está falando. Ele está dizendo que a gente vai poder descobrir coisas grandiosas, porque é nesse tempo que o Senhor fala conosco e revela a sua vontade, revela o seu poder, fala e nos dá direção, sabedoria. Eu costumo dizer sempre assim, que oração não é um monólogo em que eu repito coisas, em que eu falo apenas, mas oração é um diálogo, onde eu abro o meu coração, a intimidade da minha alma, e Deus que vê, que ouve, que conhece, responde. E Ele fala conosco.
Ele usa tantas maneiras diferentes para falar, mas é nessa intimidade que a gente vai ter respostas. Queridos, eu aprendi na minha vida, desde os 12 anos, que é tempo de buscar essa intimidade com Deus, e o Senhor vai falar conosco, vai falar sobre negócios, sobre decisões, vai falar sobre casamento, vai falar sobre relacionamentos que precisam ser consertados, vai repreender e vai elogiar, mas em todo tempo Ele vai falar. E é nessa intimidade, e é desta intimidade que Jesus está falando. Eu costumo dizer que a oração, nessa intimidade, é o lado afetivo e experiencial da nossa fé.